E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, só alegria! Nesta oitava aula do nosso curso de Imunologia, eu vou falar para vocês sobre o complexo do receptor de célula T, o tão famoso TCR, que é uma aula para a gente encerrar aí um pouco das moléculas pertencentes às células, para de fato nós já entrarmos aí na parte de resposta imunológica, apresentação antigênica, processamento do antígeno, coisa e tal, beleza? Nessa aula, então, especificamente, eu vou falar para vocês um pouquinho, uma introdução ao complexo do TCR, o que ele é e para que ele serve, e vou mostrar os receptores de célula T, os que participam para produzir os receptores, que é o TCR, CD13 e o zeta, as moléculas acessórias, que é o CD4, CD8, CD28 e integrinas, que também vão fazer parte aí para desencadear uma resposta imune mediada pelo complexo TCR, beleza? Vamos começar aqui falando o seguinte, vamos pegar o nosso linfócito T, a nossa célula apresentadora de antígeno, que já está com o micro-organismo ali fagocitado e já processou todos os antígenos, externalizou aí o MHC para apresentar o antígeno ao linfócito T. Esse antígeno, quando é apresentado ao linfócito T, ele é apresentado para moléculas específicas denominadas de complexo TCR. Então, existe a necessidade de algumas proteínas específicas que ficam ancoradas à membrana do linfócito T para que ele consiga reconhecer o antígeno apresentado pela célula apresentadora de antígeno. E outra coisa importante, os linfócitos T eles não vão reconhecer o antígeno se o mesmo não for apresentado por uma célula apresentadora de antígeno. Então, teoricamente, ele precisa ter esse papel de reconhecimento de antígeno via APC. E o complexo TCR é composto por algumas moléculas específicas, que nós temos o receptor polimórfico, que é o TCR, que nada mais é que o receptor de célula T, especificamente falando. TCR é porque está em inglês, que é T-cell receptor. Nós temos outras duas moléculas que fazem parte do complexo TCR, que é o CD3 e o zeta, que são as moléculas sinalizadoras. E por fim, nós temos o CD4, CD8 e algumas integrinas, que são moléculas acessórias que vão desempenhar também um papel extremamente importante no desenvolvimento da resposta do linfócito T. Beleza? Vamos começar aqui falando rapidamente do receptor de célula T, que é uma glicoproteína heterodimérica que consiste em duas cadeias distintas que podem reconhecer o MHC-CpH ou outras moléculas. Então veja, o receptor de célula T ele tem um papel específico de reconhecer o complexo principal de histocompatibilidade quando o mesmo está ligado com um antígeno. Aí nós temos diferentes MHCs aí apresentando antígenos diferentes. MHC de classe 2, antígenos extracelulares, e MHC de classe 1, antígenos intracelulares. Só que no receptor de célula T, alguns deles não vão reconhecer o MHC. Como é que é isso? Para a gente saber isso daí, a gente tem que ver os tipos de receptores de células T. Nós temos receptores denominados de alfa-beta, que é um receptor restrito ao MHC-CpH, ou seja, é um tipo de receptor de célula T que vai reconhecer apenas fragmentos proteicos, pois o MHC ele apresenta apenas fragmentos de proteínas. E nós temos um outro tipo de receptor de célula T chamado de gama-delta, que ele não é restrito ao MHC-CpH, ou seja, ele não se liga aí ao complexo principal de histocompatibilidade. É um tipo de linfócito T, que eles chamam de linfócito T gama-delta, que faz resposta imunológica contra outras moléculas que não proteínas, por exemplo, lipídios. Só que eu não vou tratar com vocês aqui do gama-delta nessa aula, que é uma aula específica somente para falar deles. Nessa aula eu vou mostrar para vocês especificamente o receptor de célula T alfa-beta, a célula T alfa-beta, que consiste aqui nesta proteína. Então nós temos aí uma membrana, o espaço extracelular e intracelular, e uma proteína com duas alças aí, homólogas, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Veja que se você assistiu a aula de anticorpos e assistiu a aula também do MHC, você vai ver que esta molécula ela é muito parecida com as imunoglobulinas de um modo geral, certo? O que nós temos aqui nessa molécula? Nós temos na porção N-terminal para o lado extracelular e a porção C-terminal voltada para o espaço intracelular. Nós temos aí a formação das alças através das pontes de sulfeto,
como eu já expliquei para vocês em algumas aulas anteriores, falando dos anticorpos. Nós temos duas porções mais próximas à N-terminal, que chama de porção variável. Aí do lado esquerdo nós temos a porção beta e do lado direito a porção alfa. E mais internamente, próxima à porção C-terminal, nós temos duas porções constantes, que é chamada de C-beta e C-alfa. Dentre essas duas porções variáveis, nós temos um sítio que é o sítio de interação com MHC, tá certo? E esse sítio também, ele é denominado de determinante de complementaridade, ou CDR. Uma coisa que vocês têm que gravar aí, importante, é o CDR3, que é uma região hipervariável. Essa grande variabilidade vai permitir que o receptor de célula T reconheça milhares de antígenos diferentes apresentados aí pelo MHC-CpH. Só que eu vou voltar a falar em aulas posteriores aí sobre o CDR. E nós temos aqui este outro domínio, né, os domínios constantes, que vão interagir com as outras duas moléculas do complexo TCR, que é o CD3 e o zeta, tá certo? E veja, as cadeias variáveis do TCR são codificadas por múltiplas regiões gênicas, né, denominadas de VDJ, sendo as regiões V e J para a cadeia alfa e VDJ para a cadeia beta. Essa parte de codificação VDJ para determinar as variações aí de aminoácidos na cadeia variável é uma coisa altamente complexa. E eu não vou tratar com vocês aqui nessa aula, porque não é o objetivo dela. Eu vou falar para vocês novamente sobre a recombinação VDJ quando nós entrarmos na parte de maturação linfocitária. Beleza? Bom, vamos entrar agora aqui na parte das moléculas sinalizadoras, o CD3 e o zeta, né, que são moléculas não polimórficas coexpressas com o TCR, responsáveis por desencadear a sinalização de ligação com o MHC-CpH. Então veja, essas moléculas elas são constantes em todas as células T clonais que possuem o TCR diferente, né? Como eu falei para vocês, o TCR ele é polimórfico, né? E ele é determinado em uma população específica de linfócitos, né? E ele é distribuído clonalmente. Então tem um linfócito que tem um TCR com uma parte variável diferente de um outro linfócito e cada um se prolifera clonalmente, um a partir do outro. Porém, o CD3 e o zeta são constantes, eles não variam de acordo com a população clonal. Por quê? Porque eles são moléculas sinalizadoras. A partir do momento que há ligação no TCR, eles desencadeiam o papel de sinalização. E se nós formos ver, nós temos também uma estrutura molecular do CD3 e do zeta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos novamente colocar a nossa membrana, né, o espaço extracelular, espaço intracelular, e já vamos colocar todos os complexos aqui, que é o TCR, o CD3 e o zeta. Vamos colocar também as porções N-terminais e C-terminais. Então nós temos aqui, sempre no espaço extracelular, a porção N-terminal e no espaço intracelular, a porção C-terminal. Nós temos também as pontes de sulfeto, formadas aí entre aminoácidos de cisteína, né, tanto do TCR como do CD3. E veja que tanto o TCR como o CD3 eles se projetam para fora da membrana, né? Tem um espaço intracelular, né, uma região intracelular e uma região extracelular. Porém, o zeta ele fica aqui na membrana, né, e ele tem uma cauda mais prolongada para a parte intracelular. Porém, ele tem uma pequena saída aqui no espaço extracelular. E tanto o CD3 como o zeta vão interagir aqui com as porções beta e alfa da cadeia constante, certo? Nós temos também duas denominações para o CD3, né, que é uma alça epsilon e uma alça gama. E um outro CD3 ele tem uma alça epsilon e uma alça delta. Então eles vão interagir com essa parte constante beta e alfa. E quando alguma coisa vai se ligar na parte variável, vai ocorrer algumas modificações conformacionais no TCR para desempenhar uma resposta no zeta e também desempenhar uma resposta no CD3, que vai promover a fosforilação de um sítio específico, esses quadradinhos amarelos que vocês estão vendo, denominados de ITAM, ou ITAM, que é nada mais é do que um imunoreceptor baseado em tirosina. Então, nesses quadradinhos nós temos alguns resíduos de tirosina que são passíveis de serem fosforilados. E quando eles forem fosforilados, eles ativam a via de sinalização do linfócito T. Ativando essa via de sinalização,
significa que ele vai ter que desencadear aí uma resposta imunológica. Então tudo aí vai depender do TCR para desencadear essa resposta, porém a via de sinalização depende do TCR sendo ligado com o MHC e estimulando o CD3 e o zeta. E veja, o complexo TCR somente funciona se todos seus integrantes estiverem associados entre si para desempenhar a resposta imune. Então, por exemplo, se uma célula T tiver defeito no CD3, ele pode até reconhecer o MHC. Porém, a resposta intracelular para desencadear a resposta do linfócito T no combate aí à infecção não vai acontecer, porque precisa ter a coexpressão de CD3, zeta e o TCR. Tá certo? Então, é um complexo que interage dinamicamente entre si e interdependente. Se eles não tiverem todos presentes, o complexo não funciona. Beleza? E para encerrar, vamos falar um pouquinho das moléculas acessórias, que são moléculas responsáveis pelo firmamento da adesão do TCR ao MHC-CPH para ocorrer a resposta imunológica. Então veja, nós temos ali o complexo TCR, o CD3, o zeta e o TCR, que vão desempenhar essa resposta imunológica. Porém, precisa haver o contato aí do TCR com o MHC. E quanto mais firme esse contato estiver, maior será o reconhecimento do antígeno pelo TCR via MHC e maior será a resposta. E existem algumas moléculas que vão permitir essa adesão para isso ocorrer, tá certo? E nós temos alguns tipos, que são moléculas acessórias das células apresentadoras de antígenos e as moléculas acessórias dos linfócitos T. Por que cada uma tem um tipo específico? Pelo seguinte, a célula T não precisa reconhecer o antígeno que é apresentado pela APC, então nós temos moléculas que devem interagir entre si, que é proveniente das APCs e que é proveniente dos linfócitos T. E nós temos algumas moléculas aqui específicas das APCs. Nós temos o ICAN1, LFA3 e o B7-1 e 2. O MHC, CPH de classe 1 e classe 2, eles não são moléculas acessórias, tá certo? Mas eu coloquei aí para facilitar o entendimento numa coisa. Vamos mostrar aqui também as moléculas acessórias dos linfócitos. Então nós temos o LFA1, CD8, CD4, CD2 e CD28. Por que eu coloquei o MHC, CPH classe 1 e classe 2? Porque veja o seguinte, cada molécula acessória ou uma molécula específica interagem uma com a outra, elas se ligam. Então o ICAN1 se liga ao LFA1, o MHC, CPH de classe 1 se liga ao CD8, MHC, CPH de classe 2 se liga ao CD4, o LFA3 se liga ao CD2 e o B7-1 e 2 se liga ao CD28. Então isso é como se fosse uma adesão múltipla. E dá uma olhada. Nós temos aqui o MHC-CPH classe 1 ligando especificamente com o CD8. E o MHC-CPH de classe 2 ligando especificamente com o CD4. E o CD4 e o CD8, eles estão associados com o complexo TCR. Certo? Então nós temos aí uma tripla interação de complexo TCR, o CD8 e o CD4, ligando com o MHC-CPH ou de classe 1 ou de classe 2. E olha que interessante. Eu já falei para vocês em aulas anteriores que nós temos dois tipos de linfócitos T. Ligando com o MHC-CPH de classe 1 e classe 2, nós temos os dois tipos de linfócitos aí. Que é o CD8 é um linfócito T citotóxico, que vai desempenhar respostas imunológicas contra agentes intracelulares. E o CD4, que é o T auxiliar, que vai desempenhar respostas imunológicas contra agentes extracelulares. E se nós formos dar uma olhada na estrutura do CD8 e CD4, nós teremos basicamente isso daqui. Eles também se assemelham às imunoglobulinas. Então nós temos aí o CD4 e CD8, as porções N-terminal e C-terminal. Sempre a porção N-terminal vai estar do lado de fora e a porção C-terminal vai estar do lado de dentro da célula. E nós temos algumas modulações aí para formar essas alças, que são as pontes de sulfeto também, no CD8, no CD4 nós temos também, só que eu não representei porque a alça ficou bem curtinha aqui no desenho, mas também tem. E nós temos cada alça, cada domínio, uma denominação. Nós temos domínios VH no CD4, que é apenas uma única sequência de aminoácidos formando uma única cadeia, e no CD8 nós temos dois domínios, o alfa-1 e o alfa-2. E nós temos tanto no CD4 e no CD8, domínios para ligação do MHC.
visto que os dois domínios muito próximos à região N-terminal do CD4 é o domínio de ligação com o MHC-CPH de classe 2. E no CD8, o MHC de classe 1 vai se ligar à região alfa 1 e alfa 2. Tá certo? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula. Abas, a clássica referência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, peço que deem joinha, compartilhem o vídeo, me ajudem a divulgar. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga. E se vocês quiserem participar, se inscrevam no canal e também curtam a página do Facebook da Escola de Ciências da Vida, participem do grupo e me adicionem lá no Facebook, o meu perfil, Fernando Mafra. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso. Essa aula foi isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.